Salve, salve meus queridos, professor Red aqui para uma aulinha de plano inclinado para vocês. Vamos lá, o que é um plano inclinado? É um plano inclinado. É um material que vai estar com uma inclinação em relação ao eixo horizontal. Para que eu vou criar um negócio desse? Bom, o objetivo dele é facilitar a elevação e a descensão de objetos. Nessa figurinha aqui eu tenho a comparação entre um cara elevando um barril sem plano inclinado e esse mesmo cara elevando o mesmo barril com o plano inclinado. Veja que sem o plano inclinado o que ele precisa fazer é erguer o objeto completamente, vencendo a força peso dele para baixo e colocar ele em cima da carroça. Já com o plano inclinado ele não precisa vencer essa força peso, ele não precisa elevar o objeto com as próprias mãos na vertical. Ele pode simplesmente rolar esse objeto pelo plano inclinado. Ele vai percorrer uma distância um pouquinho maior, mas você já sabe intuitivamente que ele vai precisar fazer uma força muito menor. Uma aplicação muito atual de planos inclinados são as rampas para acesso a deficientes físicos a locais um pouco mais altos. Como ele não pode subir escadas, são construídas rampas alternativas em que ele faz o caminho todo, que é um caminho mais longo, porém um caminho mais fácil de se subir. Vamos estudar agora como que um plano inclinado ajuda uma pessoa a fazer então a elevação ou a descensão de objetos. Aqui nessa figura esquemática eu tenho um objeto, que é uma caixinha, sobre um plano inclinado. Esse plano inclinado, veja que nós temos aqui o referencial horizontal e o plano mesmo é esse plano aqui que está a um ângulo alfa da horizontal, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar o que está acontecendo com este corpinho aqui. Em primeiro lugar, desenhar todas as forças que agem sobre ele. Eu vou supor que existam apenas duas. Em primeiro lugar, se ele tem massa, sobre ele existe uma força peso, que sempre aponta para o centro da Terra, no nosso caso aqui sempre aponta para baixo. Como ele está em contato com este plano horizontal, isso significa que vai existir uma outra força que eu vou chamar de força normal, que é a força de contato com o plano. Lembrando que força normal sempre forma 90 graus com a superfície, né? Se nós trouxéssemos aqui essa força normal até a superfície, nós veríamos que formaria 90 graus. Essas são as únicas duas forças que agem sobre este bloco, beleza? Você vê que essas duas forças estão anguladas entre si, elas não estão na mesma direção. Então, para poder trabalhar com essas duas forças, eu vou ter que fazer a decomposição desses vetores. Lembra de decomposição de vetores? Uma aula nossa bem lá das antigas? Então, a gente vai precisar dela hoje. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano cartesiano que contenha a reta normal, ou seja, um plano cartesiano com a referência no plano inclinado. Olha só como ele vai ficar aqui. Aqui, ó. É este plano cartesiano que tem aqui, junto da reta normal, o seu eixo Y e aqui o seu eixo X. A gente vê que a reta normal está bem certinha nesse plano, mas a força-peso não está. O que a gente vai ter que fazer então? Decompor a força-peso. Lembra? Vou ter um Px e um Py. Em primeiro lugar, eu vou projetar ela aqui no eixo Y e vou então ter a componente Y da força-peso, que eu vou chamar de Py. Além disso, eu vou decompor ela também no eixo X e vou ter a componente em X da força-peso, que eu vou chamar de Px. Agora que eu já decompus ela, lembre-se, tem que cortar ela fora. Ela já foi decomposta, eu transformei uma força em duas e agora ela vai embora. Não preciso mais dela para minha análise. Fechou, galerinha? Show de bola, está feita a decomposição dos vetores. As duas forças transformaram-se em três. Normal, componente x do peso e componente y do peso. Bom, esse objeto aqui não vai nem saltar do plano inclinado e nem afundar no plano inclinado. O que isso significa? Significa que a força normal e a força PY vão se anular. Todas essas duas forças aqui vão se anular. Ou seja, eu posso eliminar elas da minha análise. Quem que sobra? Somente o Px. O Px é a única força, entre aspas, né, a componente da força-peso que vai realmente realizar trabalho nesse exercício aqui.
Ou seja, nessa situação, somente a força Px é relevante para o estudo do movimento desse corpo. Bom, vamos supor que eu queira manter esse objeto em equilíbrio. Para manter ele em equilíbrio, precisa haver uma outra força que se oponha a Px. Então, vou colocar uma outra pessoa aqui e essa pessoa vai estar segurando esse bloco. Qual é a força que ela precisa fazer? Bom, ela precisa fazer uma outra força na mesma direção de Px, porém no sentido contrário e com a mesma intensidade, que eu desenhei aqui para vocês, chamei de força F. Repare nessa força F. Vamos comparar com a força peso. Veja que ela é bem menor. Olha só, a força F é bem mais pequenininha do que a força peso. Então, a gente precisou de uma força muito menor para conseguir fazer a elevação desse objeto do que a gente precisaria se não existisse o plano inclinado. Qual que é o downside da parada? É que eu vou ter que trazer esse objeto aqui desde essa base até o topo. Veja que é um caminho longo a ser percorrido, porém é um caminho longo com uma força muito menor. Legal? Deu para entender o funcionamento do plano inclinado? Vamos para a parte analítica agora então. Da parte analítica, a coisa mais importante é saber fazer a decomposição da força-peso. O que a gente tem que entender aqui? Entre a força-peso e o eixo Y da minha decomposição, onde eu vou colocar o meu PY, aquele ângulo alfa se repete. Então, aquele mesmo ângulo alfa que eu tinha do plano inclinado é o ângulo alfa que vai aparecer aqui na minha decomposição da força-peso. Vou desenhar isso aqui um pouquinho melhor então, deixando o triângulo fechadinho. Vou pegar esse PX e passar aqui para baixo. Olha lá então, show de bola. Passei o PX aqui para baixo. O que a gente repara? Para o ângulo alfa, PY é um cateto adjacente. Então, vou colocar aqui um ADJ de adjacente. E PX é o meu cateto oposto ao ângulo alfa. Lembrando que adjacente tem a ver com cosseno e oposto tem a ver com seno. Logo, se eu for fazer as relações de seno e cosseno nesse triângulo retângulo, o que eu vou observar é que PX vai ser P vezes o seno do ângulo alfa e PY vai ser P vezes o cosseno do ângulo alfa. Normalmente, para lembrar disso daqui, eu coloco um xzinho aqui, ó, e aí eu chamo PX de peixeno. E aí me ajuda um pouquinho a lembrar, tá? Então é uma ideiazinha legal aí se você quiser lembrar disso daqui. Mas de toda forma, o mais importante é você ter conceito, é você lembrar de como faz essa decomposição. Px, pseno, py, p cosseno de alfa. Em geral, o ângulo vai ser fornecido para você e todo o resto das análises vai ficar em torno de px e py. Legal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.